A paz do Senhor, igreja. Amém. Não sei se eu vou conseguir falar, ultimamente ando meio emotivo. Para quem me conhece sabe que eu sou muito difícil de chorar essas coisas, mas nós temos vivido coisas tão maravilhosas, tão incríveis, que eu não consigo ficar indiferente ao que Deus tem feito. Eu tinha conversado com o pastor, tinha acordado de eu ficar 10 minutinhos, eu falei, pastor, eu só queria 10 minutinhos para poder testemunhar aquilo que o Senhor fez na minha casa, na minha família. E aí, ontem o pastor ligou, falou assim, não dá para você misturar esse testemunho aí e tornar uma palavra, uma ministração? Eu falei, com certeza. E ali eu tive a certeza que tudo isso que nós passamos foi exclusivamente para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Então vamos lá, primeiro eu vou contar na íntegra o que aconteceu conosco e depois, muito breve, eu vou estar falando aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, ao coração da Lígia, e eu tenho certeza que vai ministrar ao seu coração também. Eu e a Lígia, nós sempre tivemos o sonho de sermos pais, de construirmos uma família, e a Lígia, muito cedo, ela já havia sido diagnosticada, com síndrome do ovário policístico. Então, nós procuramos alguns médicos, conversamos, e era unânime, a maioria deles falava que seria muito difícil de engravidarmos, que nós teríamos que parar de tomar os remédios, e era para a gente tentar durante 6 meses. Se durante 6 meses nós não conseguíssemos, aí nós teríamos que fazer algum tipo de tratamento, alguma coisa. Mas os planos de Deus são perfeitos, 2 meses que nós havíamos parado de tomar os remédios, eu chego um belo dia do trabalho e está lá a Lígia em casa, fazendo a surpresa, falando que eu ia ser papai. Então já começa aí a primeira vitória que o Senhor estava colocando nas nossas mãos. Não porque merecemos algo, mas porque Ele é um Deus poderoso, Ele gosta de abençoar, Ele cuida dos seus filhos. Então essa já foi a primeira vitória. Nós engravidamos com a maior facilidade do mundo, contrariando aquilo que muitas pessoas estavam falando. Descobrimos muito cedo, e poucas semanas depois que nós descobrimos, à noite nós estávamos em casa e a Lígia teve um sangramento muito grande. E ela sangrando, eu falei, não amor, vamos para o hospital. Ela falou, deixa eu pelo menos tomar um banho. E ela caminhava, e enquanto ela caminhava, pingava sangue no chão, e eu ia pisando em cima para ela não ver e não desesperar mais. E ela tomou um banho, e a gente passou aquela madrugada inteira no hospital, fizemos exame de sangue, fizemos um ultrassom, e lá a gente não conseguiu ver o embrião. E os médicos falaram, não tem muito o que fazer agora, vocês precisam aguardar, porque nós não sabemos se houve um aborto, se está caminhando para um aborto, ou se essa gravidez vai vingar. Agora nós não conseguimos dar esse diagnóstico. Vocês precisam esperar 7 dias. Imagine 7 dias que durou uma vida inteira. 2 dias depois nós voltamos para fazer o exame de sangue, e nós fomos fazer o beta-HCG, Esse exame ele precisaria ter dobrado. A cada 2 dias o valor dele precisa dobrar. E para nosso desespero, o bendito do beta-HCG ele não dobrou. Ele aumentou um pouquinho, mas não tinha dobrado. E antes de completar os 7 dias, ali já teve outro episódio de sangramento, e lá vamos nós de novo para o pronto-socorro. E o médico falou, não adianta a gente ficar fazendo ultrassom, só vai gerar mais ansiedade. Ele falou, vocês precisam aguardar os 7 dias, porque só assim nós vamos poder dar um diagnóstico. Se existe bebê, se existe embrião, se não existe, o que aconteceu. E aí nós colocamos o nosso pedido aqui de oração. Oramos, e eu tenho certeza que essa igreja também orou por nós. Nós oramos, clamamos, pedimos ao Senhor que Ele entrasse com a intervenção divina, e fomos lá à noite, fizemos o ultrassom, e lá estava o nosso embriãozinho. Já é mais uma vitória que o Senhor estava colocando nas nossas mãos. Só que nesse ultrassom nós vimos o embrião, ficamos muito felizes, só que ali tinha um descolamento significativo, um descolamento de 50%, onde ali já precisou fazer repouso absoluto, e também havia uma mancha de sangue que estava lá dentro. Fomos fazendo os acompanhamentos, passando no médico, fazendo os exames, e em nenhum dos exames o médico olhou
Ele falou, ó, já não existe mais nenhum descolamento, o organismo dela já acoplou tudo, então não tem mais descolamento, não tem mais nenhuma mancha de sangue aí dentro, essa gravidez tem tudo para correr bem. E aí nós saímos radiantes, com o coração alegre, porque o Senhor estava nos dando mais uma vitória. Vocês vão entender o porquê eu estou falando tanto em vitória, porque isso é uma promessa do Senhor para a nossa vida. Não porque nós merecemos, mas porque Jesus, Ele é vitorioso e Ele faz dos filhos deles pessoas vitoriosas. Então, mais uma vitória a gente estava sendo entregue ali nas nossas mãos. Uma gravidez aparentemente tranquila ali. E continuamos fazendo os exames, os acompanhamentos, e nós fomos fazer um ecocardiograma, e nesse ecocardiograma o coraçãozinho do Bernardo estava muito acelerado. E a doutora falou, ó, não tem alguma coisa de errado aí, eu sugiro que vocês repitam esse ecocardiograma. Eu lembro que eu orei com o pastor Gilberto, não sei se ele vai lembrar, numas reuniões que nós estávamos aqui, eu falei, pastor, ora, porque deu uma alteração no coraçãozinho lá do nosso bebê, e a gente está angustiado, e aí repetimos os exames, e quando nós repetimos, o coraçãozinho do Bernardo estava perfeito, estava ótimo, estava tudo normal, era mais uma vitória que o Senhor estava colocando nas nossas mãos. E fomos continuando, fazendo um acompanhamento, tudo bonitinho, não faltando as consultas, cuidando da alimentação da Lígia, fazendo tudo o que precisava ser feito. E aí, numa consulta, a doutora olha o ultrassom, ela fala, Lígia, o colo do útero seu aí está pequeno, não era para estar desse tamanho. Então, provavelmente, nós vamos te submeter a uma cerclagem. Cerclagem é um pequeno procedimento onde eles fazem uma costurinha lá no colo do útero, e aí a gente já fica apreensivo, porque teria um prazo para fazer essa cerclagem, porque poderia estourar a bolsa, perfurar alguma coisa, poderia dar alguma complicação. E aí a doutora pediu para nós irmos repetindo os exames, e fomos repetindo os exames, e a doutora olhou o exame e falou assim, ó, o seu colo do útero está do tamanho normal, você não vai precisar se submeter a mais nenhum procedimento. E aí nós saímos irradiantes, felizes, porque mais uma vitória o Senhor estava colocando ali nas nossas mãos. E aí nós tivemos um tempo de calmaria, um tempo de paz, fomos indo nas consultas, nos exames, e já não havia mais nenhuma alteração em nenhum exame. Tudo correndo bem. A única coisa que chamava um pouquinho de atenção era o percentil do Bernardo. O percentil de um bebê normal é de 10% a 90%. Ele precisa estar nessa faixa. É uma faixa muito grande. De 10% a 90% está normal. E o Bernardo sempre esteve ali nos 17, 16. E a doutora falava, não, a princípio está tudo bem, só é um bebê pequeno. Até que em agosto nós fomos fazer um ultrassom e o Bernardo foi diagnosticado com ossos longos curtos. Os ossos dele, que é o húmero e o fêmur, eles estavam muito pequenininhos para a idade gestacional dele. E nós falamos, doutora, vamos lá, o que isso significa? Ela falou, ou é alguma má formação, ou está relacionado a alguma síndrome. Passamos lá com a médica, ela nos indicou um especialista em medicina fetal. Eu louvo a Deus, porque até os médicos o Senhor foi preparando ali. Passamos com esse especialista e o cara ficou 59 minutos com um aparelho na barriga da Lígia ali. Ele verificou todos os órgãos do Bernardo. Ele mediu todos os ossos dele, todos. E aí depois ele sentou, colocou a maca, né? E ele sentou na maca, ele começou a escrever naquele rolo que cobre a maca. E ele escrevendo lá, e ele falou, ó, chegamos a 4 diagnósticos aqui. Ele falou, o primeiro é que é um bebê normal, ele só é pequeno. A família da sua esposa, eles têm baixa estatura. Ele falou, você falou que a sua mãe também tem baixa estatura, então provavelmente é só uma criança pequena. Pode ser isso. Ele falou, a segunda coisa, nós vimos uma alteraçãozinha no Doppler. Então, pode ser sinal de uma desnutrição. Pode ser que o bebê não está recebendo nutrientes necessários para ele poder evoluir. Por isso que ele não está evoluindo da maneira como está evoluindo. A terceira hipótese diagnóstica, ele falou, nós temos 2 achados aqui, que seria a síndrome de Down. E o quarto seria a acondroplasia,
que é o nanismo. Então, nós saímos dali com essas 4 hipóteses. E nós temos aqui todos os laudos que os médicos deram. Tudo isso que eu estou falando está aqui. Inclusive, ele rasgou essa folha e falou, eu vou dar isso aqui para vocês. E a Lígia falou, amor, guarda essa folha. Ela falou, guarda esse papel que ele fez, todos esses rascunhos, porque isso daqui vai ser o nosso testemunho. E aqui está tudo o que o médico falou. Acondroplasia, síndrome de Down, desnutrição, essas coisas. E por aí fomos continuar e ele ofereceu a miniocentese. É um procedimento um pouquinho invasivo que você faz para saber se a criança tem ou não tem síndrome e para saber se tinha Down, se era acondroplasia, qual que era a doença que estava impedindo o Bernardo de crescer. Nós íamos ao médico toda quarta-feira e toda sexta-feira. Toda quarta realizávamos um ultrassom para poder acompanhar e toda sexta passávamos ao médico para conversar com a médica. E a doutora chegou e falou, vocês sabem que não vai ser parto normal, né? E o sonho da Lígia era poder ter um parto normal. E aí ela falou, nós vamos tirar o Bernardo com 37 semanas. A gente falou assim, mas doutora, 37 não dá para esperar 38? Ela falou, não. Porque 38 ele pode entrar em sofrimento. Ela falou, e outra, ele é um bebê restrito. Alguma coisa está impedindo ele de crescer. Não adianta a gente ficar segurando aí. Com 37 semanas eu vou tirar ele. Gente, doutora, mas ele pode ir para a UTI, porque ele não vai ter peso suficiente. Ela falou, vamos deixar para sofrer isso depois. Agora a gente precisa pensar na vida do Bernardo. Depois nós pensamos em UTI, internação, essas coisas. Fomos fazendo os exames, toda quarta, toda sexta, toda quarta, toda sexta. E o Bernardo, toda quarta que a gente ia lá, o Bernardo não crescia absolutamente nada. Se crescia, era algo muito, 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 muito insignificante. Só que o Bernardo ia ganhando peso e isso alimentava uma esperança no nosso coração. E o Bernardo não crescia, mas o seu pezinho estava crescendo, estava aumentando. Só que o percentil dele estava sempre baixando, baixando. Nesse que foi diagnosticado os ossos curtos dele, ele já estava com 8% o percentil dele. Então, numa faixa tão grande de 10 a 90, que seria uma normalidade, ele já estava em 8. Mas estava ganhando peso, então nós estávamos confiantes. Ele estava com 1,870. A gente falou, falta tão pouco. Eu falei, amor, ele vai chegar nos 2 quilos. Quando bater as 37 semanas, ele vai estar com mais de 2 quilos, ele vai nascer e vai dar tudo certo. E num desses ultrassons, percentil do Bernardo caiu para 4, Bernardo não cresceu e o Bernardo não ganhou nada de peso. Saímos da consulta ali, do exame, meio chateados, tristes. Não deu tempo de chegarmos em casa. As médicas se conversaram e a doutora ligou para a gente. Ele falou, primeiro, fiquem calmos. Aí a gente desesperou. Na hora que ela falou, fiquem calmos, aí a gente falou, meu Deus. Ela falou, vocês vão voltar amanhã no hospital, vocês vão realizar outro exame, e agora vocês não vão mais fazer um ultrassom uma vez por semana. Vocês vão fazer um ultrassom um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não, vocês vão vir aqui e vão fazer os exames para a gente poder ir acompanhando. No dia seguinte, fomos ao hospital, fizemos esse ultrassom, e aí foi detectado uma dilatação na artéria cerebral do Bernardo. Fomos falar com a doutora, e a doutora falou, vamos te internar agora, Lígia. Amanhã a gente tira o Bernardo. Eu falei, poxa, não vai dar tempo de chegar no pezinho necessário. Fizemos a internação, voltei para casa, a Lígia já estava com as malas dela tudo prontinha, tudo no jeitinho. A do Bernardo também estava tudo jeitinho, e a minha não tinha nada. Eu peguei 4 camisetas, umas bermudas, um chinelo e fui. Eu andei o hospital inteiro de bermuda, chinelo e meia. Um hospital inteiro. Todos os dias eu lá com chinelo, meia, todo esculhambado lá, e a mala da Lígia bonitinha, toda arrumadinha, do Bernardo, e eu com uma mochila com um monte de roupa amassada. Faltou roupa, da S teve que ir lá no hospital me socorrer, levar a camiseta para mim, que eu já não tinha mais roupa, eu estava repetindo roupa. E fizemos esse ultrassom, ficamos internados.
No dia seguinte, que seria o dia do parto, nós fomos realizar o ultrassom de manhã. Nesse ultrassom, continuou detectando essa dilatação na artéria cerebral. O Bernardo já estava priorizando aquilo que era vital para a sua vida. E também foi encontrado uma resistência na artéria umbilical. E também a doutora achou lá uma tal de brida amniótica. Eu vou ler para vocês o que é essa brida amniótica que ela encontrou no Bernardo. Brida amniótica, também conhecida como síndrome da banda amniótica, é uma condição rara que ocorre quando as membranas da bolsa amniótica se prendem ao feto, formando bandas que podem causar constrições, anéis de constrição em torno dos membros e dedos fetais, amputação dos membros e dedos fetais, deformidades. A brida amniótica pode ocorrer quando o âmnio se rompe, liberando as membranas que funcionam como um cordão fibroso. Essas membranas podem se enrolar nos braços, pernas ou outros locais do corpo do feto. A síndrome da brida amniótica é descrita como um conjunto de malformações congênitas, que inclui desde pequenos anéis de constrições em torno dos membros e dedos fetais, com ou sem amputação dos mesmos, até anomalias congênitas maiores, múltiplas ou isoladas. No dia do parto do Bernardo, nós encontramos essa brida amniótica. Ficamos esperando o parto. A doutora, no dia do parto de sexta-feira, ela atende, durante o dia ela atende no shopping, Moca, que tem um consultório lá do convênio, e à noite ela ia para o hospital. E ela foi lá para o hospital no comecinho da noite, foi conversar conosco, e ali ela falou: gente, na hora que eu vi o exame de vocês, eu queria sair de lá do consultório, largar tudo e vir aqui e fazer logo esse parto. Só que ela falou, não resolveria muita coisa, 3 horas a mais, 3 horas a menos, não resolveria nada. E ela falou, eu olhei todos os exames que vocês fizeram aqui no convênio. Eu queria saber se eu tinha comido bola. Ela falou, gente, eu não comi bola. Essa brida, ela não existia, ela apareceu hoje. E ela falou, vocês seriam os últimos da noite a operar, então vocês vão ser o primeiro. Daqui a pouquinho a gente vai para a mesa de cirurgia. E aí, a gente falou, mas doutora, o que é isso? Ela falou assim, pode ser alguma malformação que ele tenha, aquelas mãozinhas de pato, que os dedos nascem tudo grudadinhos, essas coisas, poderia ser algo interno, essa brida poderia ter enrolado por dentro, enfim. Só sei que só deu tempo de eu sair do quarto, o seu Henrique e a Daés estavam lá com a gente, eu saí do quarto, meus pais estavam na parte lá da maternidade. Eu lembro que eu saí, fui para a rua, e eu mandei mensagem para umas 3 pessoas, mandei para minha irmã, para a Sueli e para o Ândio. E eu não sei o porquê, eu fiquei pensando, por que eu não mandei mensagem para o Gordo, que são pessoas que nos acompanham, e sempre que acontecia alguma coisa, eu mandava mensagem para eles, que são as pessoas que têm cuidado da nossa vida, que têm sido mais próximos, e eu até agora não sei por que eu não te mandei a mensagem, Gordo. Mandei mensagem para essas pessoas, falei, orem, porque nós estamos indo para a mesa de parto agora, e nós não sabemos o que pode acontecer, aparecer uma brida amniótica aí, o Bernardo pode ter alguma malformação, nós não sabemos, e a doutora vai operar agora, então estejam em oração. E aí, voltei, fui lá para a salinha, me paramentei, a Lígia já estava lá para começar a cirurgia, e ela fica aqui do meu lado, eu fiquei do lado dela, perto do rosto dela, e tinha aquele lençol, cobrindo a doutora fazendo a cirurgia, e a doutora chegou e falou, Eduardo, você quer ver o parto? Você quer ver o nascimento dele? Eu falei, quero, doutora. E eu dei a volta, fiquei de frente, e é procedimento padrão. Quando a médica tira o bebê, eles automaticamente já pegam e já passam para a equipe médica que está do lado. Tinha uma equipe lá com 2 pediatras, com um enfermeiro, tudo preparadinho, não sabiam como que o Bernardo ia vir, em que situação ia vir, então já tinha uma equipe de prontidão lá. Quando ela tirou o Bernardo, ela não passou o Bernardo para os médicos. E eu de longe ali,
olhando ela mesma, foi abrindo as mãozinhas do Bernardo, foi olhando o pezinho, foi virando ele, e antes dela passar para a pediatra, ela só olhou para mim chorando e falou: ele é perfeito, Eduardo. Pode aplaudir ao Senhor. Ela simplesmente, ela olhou, ela falou assim: ele é perfeito. E aí a Lígia desesperada: amor, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falei: tá, ele nasceu, ele é perfeito. Ela: mas cadê? Eu falei: calma, a médica tá olhando. Aí a pediatra olhou, ela bateu o olho, ela falou: ó, nanismo não é, acondroplasia não é. Ela só de olhar, a gente já viu. Eu falei: doutora, e a questão de Down, né? Ela olhou assim, ele não tem nenhum traço de síndrome de Down. Nós olhamos tudo, as mãozinhas, os pezinhos, a orelhinha, se está no mesmo nível que a ponta da orelha, se está no mesmo nível que o olhar dele. Olhamos a feição dele, o rosto. Ela falou assim: ele não tem nenhum traço de nenhuma síndrome. Falei: doutora, vai ter a necessidade de fazer algum exame? Ela falou: não tem que fazer nenhum exame. É nítido que ele é um bebê perfeito. E ali a gente desabou a chorar, agradecendo a Deus. Só deixaram, acho que tá essa fotinha aí, só colocaram o Bernardo do lado da Lígia para a gente poder bater uma fotinho, e o Bernardo foi lá para a UTI. Bernardo não precisou em nenhum minuto sequer de oxigênio. Ficou respirando tempo, não precisou de nenhum aparelho para se manter vivo ali. Ficou no bercinho ali, na sua incubadorinha, bonitinho ali, perfeitinho. E aí foi uns dias que para nós foram também um pouco doloridos, porque nós idealizamos muitas coisas, idealizamos uma gravidez, nós idealizamos um Bernardo nascendo, e a gente ficando 2 dias internado e vindo com o Bernardo para nossa casa. E o Bernardo nasceu com 1.900. Eu falei: poxa, por 100, né? Não ia para casa. E no começo nos 10 primeiros dias, é natural que o bebê perca peso. E ele só iria para casa quando batesse os 2 quilos. Eu falei: poxa, 1.900, vai começar a perder agora, vai ir perdendo. Eu falei: quando que o Bernardo vai vir para casa? Ficamos 3 dias, né? A Lígia internada lá. Então, durante esses 3 dias, a gente podia ver o Bernardo, ficar com o Bernardo nas madrugadas. Mas do 4º dia em diante, a gente ia para o hospital. 9 horas da manhã, a Lígia ficava lá, numa cadeirinha de plástico, das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite, sentadinha do lado da incubadorinha, cuidando do nosso filho. E eu só podia ver ele das 11h30, meio-dia e meia. Então, nos seus 13 primeiros dias de vida, eu só tinha 1 horinha para ficar com ele. Ficava ali sentadinho do lado dele, pegava ele no colinho, e passava a minha 1 hora, eu ficava no hall do hospital, andando, tomando café, lendo livro, passando o dia inteiro lá sentado, até que depois dos 13 dias nós recebemos a tão sonhada alta. O Bernardo estava indo para nossa casa. E está aí o nosso pequeno, completando 1 mesinho hoje. 1 mesinho. Bernardo, ele está crescendo. O Bernardo, ele está crescendo. O Bernardo, ele era um bebê restrito, que eles falavam. Ele tinha alguma restrição. Fizeram lá o ultrassom do crânio, para poder saber se essa brida amniótica não tinha afetado o sistema neurológico dele. Não deu nada, tudo normal. Fizeram um ultrassom do abdômen, para saber que essa brida ela estava envolta ao cordão umbilical. Não deu nenhuma alteração dele, só deu uma leve dilatação no rim direito dele, se eu não me engano, mas a doutora falou que não é nada que nos deva preocupar, é só fazer um acompanhamento. Ela falou que é normal um bebezinho prematuro passar por essas coisas. Enfim, Bernardo está completando hoje 1 mês de vida. Passamos em consulta com o pediatra, o Bernardo cresceu, o Bernardo está ganhando peso. Então o Bernardo, ele só era um bebê restrito lá dentro da barriga. Agora que ele está aqui nesse mundano, e não existe mais nenhuma restrição sobre a vida dele. O Senhor, ele operou um milagre. E é tão bom que a gente vê milagres acontecendo. Mas eu não sei se você já teve o privilégio de segurar um milagre nas suas mãos.
é algo extraordinário. Todo dia que eu pego, eu olho e falo, Senhor, tinha diagnóstico de Down, de acondroplasia, tinha diagnóstico de alguma malformação, de alguma deformidade, de quem sabe até uma amputação de membros. Poderia acontecer inúmeras coisas, e hoje eu estou aqui segurando um milagre, um bebê perfeito. Então essa é a parte de tudo o que aconteceu na nossa gravidez. E eu quero compartilhar 4 coisas que o Senhor falou no nosso coração, mas é muito rápido mesmo. E aí grave isso no seu coração. A primeira delas é que os problemas que vêm sobre a nossa vida não são para nos destruir, mas são para nos tornar vencedores. Por isso que eu fiquei o tempo inteiro falando, mais uma vitória o Senhor deu, mais uma vitória, porque todos esses problemas que aconteceram na nossa vida, todas essas notícias ruins, em nenhum momento foi para nos destruir, em nenhum momento foi para nos abater, em nenhum momento foi para nos jogar no chão, mas foi para levantar uma família forte, uma família que acredita num Deus Todo-Poderoso. Projeta aí João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Era a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida, porque o Senhor estava falando, ei, vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar por problemas. Não é porque vocês são crentes que vocês estão isentos de problemas, vocês vão passar por problemas sim, mas tem uma diferença. Vocês vão vencer todos esses problemas, porque eu venci o mundo. O Senhor venceu todas as situações, e nós, como filhos, como herdeiros, nós também somos vencedores, não tem como nós não vencermos. Então eu não sei se você está passando por algum problema na sua família, no seu emprego, algum problema emocional, eu não sei, algum problema com o seu filho, com a sua filha, mas saiba que esses problemas, essas aflições, não são para destruir ou causar algum dano na sua vida. Esses problemas, eles acontecem, eles vêm para que você se torne um vencedor. E eu vi claramente a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida. A segunda coisa que Deus falou ao meu coração e ao da Lígia, é que para você ver o milagre, você precisa passar pelo deserto. A gente vive falando que nós queremos ver um milagre, mas o milagre, ele sempre vem depois de uma confusão, ele sempre vem depois de uma tormenta, porque senão não é milagre. Ele sempre vem depois de algo muito ruim. Os milagres que Jesus operou foi o quê? Foi pessoas que já estavam cegas, vivendo momentos ruins, eram pessoas que não andavam. Lázaro, a família de Lázaro, ele morreu, ficou 4 dias morto, eles passaram por 4 dias de luto, mas Jesus foi lá e operou um milagre. O milagre, ele sempre vem depois do deserto, ele sempre vem depois de algo ruim que acontece, e muitas vezes nós queremos viver um milagre, mas nós não queremos passar por essas circunstâncias. E Jesus, ele não está brincando com a gente. Jesus, ele não está fazendo um acordo, falar, então tá bom, vocês só vão ver milagre se vocês passarem por situação ruim, não. Porque Jesus, ele foi o próprio exemplo. O maior milagre que nós podemos desfrutar é a salvação em Cristo Jesus. É poder ir morar no céu, é poder ter toda a nossa dívida paga por algo que nós não merecíamos, por algo que nós fizemos e não tínhamos condição de pagar. E sabe quem operou esse milagre? Jesus. E sabe o que ele fez? Ele sofreu antes de operar esse milagre na nossa vida. Sabe por quê? Para servir de modelo. O Senhor não vai falar, gente, vocês vão passar por aflições porque eu quero ver vocês penarem na terra, não. E Jesus falou assim, peraí, eu sou o exemplo, eu vou passar por aflição também. Só que tem um porém, Jesus, ele não precisava passar por nenhuma aflição, por nenhum problema para poder ver o milagre acontecer. Porque Jesus, ele é o próprio milagre. Ele não precisava passar por nada disso, mas ele decidiu passar por morte de cruz, decidiu ser humilhado, decidiu sofrer para que eu e você pudéssemos desfrutar de um milagre. Então lembre-se disso, antes de vivermos o milagre, a gente passa pela prova, pelo deserto, e eu quero falar algo profético sobre essa igreja. O milagre dessa igreja está muito perto. Está muito mais próximo do que você possa imaginar, porque nós já passamos pelo deserto.
Nós já passamos por momentos difíceis, nós já passamos por momentos de perda, nós já passamos por momentos que doeram no nosso coração, de ver pessoas saindo, às vezes até de pessoas que saíram brigadas, tristes com a gente, de coisas que aconteceram ruins. Nós tivemos que passar por isso, sabe por quê? Porque o milagre ele vai vir. O Senhor, Ele é com essa igreja. Então, eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e falasse assim, ó, o seu milagre está próximo. Não, mas desse jeito não é milagre, vocês não estão entendendo. Fala com fé, fala, o seu milagre está próximo. Quando eu falo de milagre, você precisa entender que é algo extraordinário, que é algo que não é comum acontecer. Senão não seria milagre. Então vai acontecer algo nessa igreja que não é comum acontecer. Vai acontecer algo que é sobrenatural, vai acontecer coisas aqui que o homem é incapaz de fazer. O milagre do Senhor está muito perto dessa igreja. Então, se eu fosse você, eu não desistia agora. Eu continuava firme nos caminhos do Senhor, porque o nosso milagre está chegando. E eu posso falar, é maravilhoso segurar um milagre nas mãos. É maravilhoso os seus olhos poderem contemplar um milagre ali, saber que ele foi contra todas as expectativas, saber que existia algo que aos olhos humanos era impossível, mas que aos olhos de Deus nada é impossível. Terceira coisa, que Deus falou muito forte ao meu coração, nós não temos o controle da nossa vida. O que prevalece são os propósitos do Senhor. Provérbios 19, 21 fala, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu e a Lígia idealizamos tantas coisas, idealizamos um parto normal, idealizamos que assim que tivesse o parto normal, a Lígia ia poder ficar 1 hora com o Bernardo aqui no peito, para ter aquele contato mãe e filho, que todo mundo sempre fala. Idealizamos que no máximo 2 dias a gente ia ficar lá internado, só para a Lídia se recuperar, e a gente ia vir com o nosso filho para casa, poder brincar com ele, ver ele crescer, evoluir, e tudo aquilo que nós planejamos não aconteceu nada do jeito que a gente queria. Planejamos uma gravidez tranquila, maravilhosa, cuidamos ao máximo da nossa alimentação, a Lígia passou com um nutricionista, com um monte de coisa, fizemos tudo o que poderia ser feito. Nós tínhamos planos no nosso coração, mas o que ia prevalecer seria o propósito do Senhor. O Senhor tinha um propósito, um plano em tudo isso. O Senhor queria muito que nós experimentássemos um milagre. O Senhor queria muito que nós tivéssemos o privilégio e o prazer de falar, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te conheço de ver, agora eu conheço de te sentir, agora, Jesus, eu te conheço. E isso nos aproximou demais de Jesus. Nos aproximou de uma maneira tão grande, e eu só conseguia ver benefícios em tudo isso que aconteceu. Todas essas notícias ruins eu só conseguia ver amor, cuidado, carinho, atenção de Jesus para com a nossa vida. E Deus falou muito forte, falou assim, você não tem domínio sobre a sua própria vida. Todo o domínio e o controle está nas minhas mãos, e vocês vão provar da minha vontade. Então, não sei se você tem idealizado algumas coisas, não sei se você idealizou um casamento perfeito, não sei se você idealizou seguir uma profissão, uma carreira, não sei se você idealizou na sua empresa, comprar uma empresa, dos negócios, se você fez planos, mas eu quero que você saiba de uma coisa, o que vai prevalecer não são os planos do nosso coração, são os propósitos do Senhor. Esses sim são perfeitos, esses sim são agradáveis, esses sim trazem vida e vida em abundância. E hoje eu entendo, tudo isso que nós passamos, foi tudo por amor de Cristo Jesus para conosco. Isso nos aproximou de Cristo, e isso está sendo um testemunho vivo, para que pessoas creiam que o Deus que nós servimos aqui, Ele é real. Que o Deus que nós servimos aqui, Ele existe. E se eu pudesse dar um tema para essa ministração, seria, milagres existem. Milagres existem porque o nosso Deus, Ele é um milagre. O nosso Deus, Ele existe, Ele é real e Ele cuida. E para encerrar, outra coisa, e isso eu falei praticamente a gestação inteira para a Lígia, as nossas emoções, elas não podem resolver ou definir o nosso futuro. Vou repetir, as nossas emoções, elas não podem mudar a nossa história. O que pode mudar a nossa história, o que pode definir o nosso futuro, é a nossa fé em Cristo Jesus.
Em Marcos 9:23 fala: se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. E eu falava para a Lígia, eu falei: amor, todas essas notícias ruins que nós estamos recebendo, cada notícia que a gente recebia, colo do útero pequeno, sangramento, síndrome de Down, acondroplasia, coraçãozinho acelerado, bebê prematuro, UTI e aquele monte de coisa. Esqueci de falar, o Bernardo nasceu com 35 semanas, acabou antecipando bem. E todas aquelas notícias, e a cada notícia que a gente recebia, o nosso coração ficava apertado, angustiado, ficava triste, a gente dava aquela desesperada e olhava para ali e falei: amor, a gente não pode viver dessa forma. Eu falei: a gente precisa curtir a nossa gravidez, a gente não pode viver uma gravidez inteira, a gente sonhou tanto por isso, nós entregamos a vida do Bernardo nas mãos de Jesus, a gente vai viver uma gravidez triste. Eu falei: não. Eu falei: se existe alguma coisa que pode mudar o diagnóstico do Bernardo, é a nossa fé. E a partir de hoje, nós não vamos deixar um pingo de dúvida entrar dentro da nossa casa. Nós vamos crer que o Bernardo vai nascer perfeito, nós vamos crer que, independente de circunstâncias, de notícias, o Bernardo vai nascer perfeito, ele vai vir, não vai ter síndrome, não vai ter má formação, não vai ter nada, porque é o Senhor quem está formando o nosso filho, e o nosso Senhor é perfeito, Ele faz as coisas perfeitas, e Ele vai nos dar um filho perfeito. Então, amor, a partir de hoje, chega de incredulidade, nós não vamos viver sujeitos às nossas emoções. Então o Senhor falou muito forte isso ao nosso coração, falou: não vai resolver nada, desespero, medo, ansiedade, dúvida, isso não resolve. O que vai resolver a vida do Bernardo, que vai solucionar esse problema, é se vocês tiverem fé e crer que de fato eu posso mudar a história do filho de vocês. E assim foi. Pode aplaudir ao Senhor. E assim foi, a nossa oração mudou em casa. Eu não orava mais para que o Senhor fizesse o Bernardo crescer. Eu não orava mais para que o Bernardo viesse perfeito. Eu simplesmente falava: Senhor, muito obrigado, porque o nosso filho é perfeito. Muito obrigado, porque eu sei que ele vai nascer saudável. Muito obrigado por tudo aquilo que você tem operado. E nós estávamos aqui na conferência da cura. E na primeira noite, o pastor ali orou pela barriga da Lígia, e eu confesso que no outro dia eu fiquei muito bravo, porque a Lígia apareceu, eu falei: o que ela está fazendo lá na frente? Eu falei: Jesus já curou ontem, não é para estar lá não. E ela falou: amor, eu senti muito dia. Eu falei: não, amor, você fez certo, é que eu tenho tanta convicção de que já resolveu, que não precisava nem mais vir na conferência de cura, Jesus já curou, se a gente estava procurando alguma cura, Jesus já fez. Mas mesmo assim, a gente acabava ainda querendo pegar aquele pouquinho de preocupação. E é isso que eu queria trazer aqui para a igreja, que o nosso coração se enchesse de fé, sabendo que existe um Deus poderoso. Os sentimentos, emoções, isso não muda a nossa história, não muda a história da igreja, não muda o seu destino no trabalho, com o seu filho, com o seu pai. Seus sentimentos não vão mudar nada. O que pode mudar é a fé em Cristo Jesus, isso pode, porque tudo é possível ao que crê. Tudo é tudo, não existe nada difícil demais. Milagres existem, e vocês vão ver esse milagre correndo muito ainda por essa igreja. E toda vez que vocês verem o Bernardo passando aqui, vocês vão lembrar de que existe um Deus todo-poderoso, que está cuidando de cada detalhe, que não está fazendo a gente sofrer, que não está brincando com a gente, mas que está demonstrando amor, carinho e cuidado. Queria que você se colocasse de pé. Gostaria que você agradecesse ao Senhor comigo por esse milagre que Ele fez. Por esse milagre que Ele fez na minha vida, na minha família. E eu tenho certeza que Ele vai fazer muito mais da sua família do que na minha. Tenho certeza que você vai ter milagres, testemunhos tão grandiosos quanto esse que aconteceu na minha casa. Quantos podem dizer amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Jesus, porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus cheio de amor. Te agradecemos, Jesus, porque nós sabemos que nós podemos confiar em Ti. Nós sabemos que nós não somos órfãos, Pai. Nós sabemos que existe um Deus que criou os céus e a terra, que está tomando conta da nossa vida e que faz tudo perfeito, que não nos abandona. Eu te agradeço, Jesus,
porque hoje nós testemunhamos da Tua bondade, porque hoje nós temos uma criança saudável lá em casa, uma criança feliz, uma criança alegre, e nós sabemos, Jesus, que o Teu milagre alcançou a minha casa não porque nós merecemos, mas porque Tu és Rei, porque Tu és Senhor, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és o Criador dos céus e da terra, e eu profetizo sobre a Tua igreja, Pai, nós viveremos coisas tão grandiosas quanto essas que o Bernardo viveu, nós veremos, Pai, sinais e maravilhas acontecendo aqui no nosso meio, nós veremos coisas acontecerem, coisas que são impossíveis aos olhos humanos, nós veremos coisas acontecerem que só o Senhor pode fazer. Eu declaro que as nossas células serão um milagre, Jesus. Eu declaro que as nossas multiplicações serão milagres, Pai querido. Eu declaro que pessoas serão curadas, restauradas, transformadas. Eu declaro, Jesus, que pessoas que estão com as suas vidas perdidas no mundo das drogas, na bebida, que estão caminhando a passos largos para o inferno, eu declaro, Jesus, que essas pessoas serão curadas, transformadas, restauradas e estarão aqui em cima, Pai, dando um testemunho vivo do milagre que o Senhor operou na vida deles, e nós teremos multiplicações poderosas nesta igreja, na nossa casa, na nossa família. É o que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Gostaria também de só agradecer a minha família. Se você tem a sua família, seja muito grato a Deus, porque é um privilégio você ter uma família. Os meus pais, meus irmãos me apoiando o tempo todo, orando pela gente, seu Henrique, a Daés, nos auxiliando, nos ajudando em tudo, lavando roupinha do Bernardo, lavando os meus jalecos do trabalho. Ela, daqui que esses jalecos estão tudo encardidos, eu vou lavar. Lavando as nossas roupas, nos ajudando, até financeiramente nos ajudando, nos abençoando. A gente, nossa, vamos ficar 13 dias indo todo dia lá no hospital, todo dia, até dinheiro para alimentação a gente recebeu da nossa família, nos abençoando, falando, tá aqui, vai lá, nós somos supridos em tudo. Então é maravilhoso demais ter uma família. Que você entenda que a igreja aqui, ela é a sua família também. Conte com essa igreja. Nós nos sentimos muito amados. Em nenhum momento nós nos sentimos sozinhos nessa luta. Eu sei que o Bernardo, ele não travou essa batalha sozinho. Existia uma igreja que estava orando, que estava intercedendo, que estava amando, que estava lutando por Bernardo, que estava sofrendo quando o Bernardo estava sofrendo, mas também que agora está sorrindo quando o Bernardo está sorrindo. Então que você valorize a sua família, que você valorize a igreja do Parque Cruzeiro do Sul, porque a gente erra, a gente é falho, a gente é cabeção mesmo, mas a gente ama demais. A gente ama demais e nós vamos fazer o que for necessário para que você seja suprido em tudo, assim como a minha família foi suprida em tudo, que vocês sejam supridos em tudo o que vocês precisarem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, meu irmão, pelo esse testemunho.